Muito bem, gente, vamos nós aqui hoje para mais uma aula de Direito Penal, dando sequência à nossa disciplina. Nós já encerramos os crimes contra a vida e ainda no capítulo, ainda na parte de crimes contra a pessoa, agora nós vamos falar de lesão corporal, artigo 129. Como nós vamos ver aqui, ele apresenta algumas variantes que nós já vimos em crime de homicídio, então não tem. São conceitos que nós já falamos a respeito, mas ele apresenta algumas variantes que são novas, então é um artigo bastante regulamentado, apresenta bastante minúcias. Nesse aspecto, ele se assemelha em detalhes, em minúcias, ele se assemelha ao crime de homicídio. Vamos a ele lá. Vou projetar para vocês aqui o slide, da mesmíssima forma. Se tiver qualquer questionamento a respeito, podem fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui uma janela. Visualizam aí? Ok. Já estou no slide, viu? Vamos lá, gente. Crime de lesão corporal. Vamos começar do começo. O crime de lesão corporal, ele possui exatamente essa designação, ele é assim designado, artigo 129, designação lesão corporal, e como é a conduta típica prevista no tipo, no artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Ofender aqui vocês entendam como lesionar a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam vocês que nós temos a proteção aqui, tanto da integridade corporal quanto da saúde. Dada a amplitude da lesão, do crime de lesão corporal, já que nós estamos falando não só de integridade física, mas também de saúde, convém nós traçarmos aqui, falarmos do conceito do crime de lesão corporal. Olha lá, para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Mais uma vez, para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alternando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Olha só, gente, que interessante. E nós vamos ver isso com mais minúcia quando falarmos dos homicídios, das lesões corporais graves e gravíssimas. Quando se fala em crime de lesão corporal, nós não precisamos, para início de conversa, o bem jurídico que se protege não é só a integridade corporal, a integridade física, protege-se também a saúde. Em função disso, configura a lesão corporal não só alterações externas, não só lesões, nós não precisamos evidentemente, de sangue ou de arroxeamento do corpo, né, de demonstrações externas da lesão. Não só
alteração interna, não só alteração externa, mas também a alteração interna, ou até mesmo comprometimento da saúde, abalos psíquicos decorrentes da conduta, são suficientes para configurar o crime de lesão corporal, o artigo 129. Então, vejam vocês que não se protege apenas a integridade física, protege-se a integridade psíquica, protege-se a saúde, as diversas funções, né, que temos, corporais, funções de saúde, funções orgânicas, protege-se não apenas a integridade física. É importante que vocês entendam isso. Ok? Agora, gente, diferentemente da vida, a integridade física, a saúde, ela é um bem disponível. Ela é um bem disponível. A pessoa, ela pode dispor da sua integridade. Lógico, se nós estivermos falando de razoabilidade. Pedro, Pois não. bom dia. Nessa situação de lesão corporal, então poderia entrar também situações pós-traumáticas? Como? Situações Por exemplo, pós-traumáticas? Sei lá, é, pessoa, por exemplo, ela foi roubada, caiu no chão, e aí, depois disso, ela não passa, ou tem muito medo de andar sozinha, ou passa por uma situação de que ela não consegue viver a vida dela depois disso. uhum, uhum. Poderia entrar nisso? Não, eu acredito que não, você sabe por quê? Porque, igual, por exemplo, nós temos o crime de roubo nessa circunstância, né? Que é mediante violência ou grave ameaça. Se esse trauma, esse trauma é decorrente do crime que ela sofreu, a punição pela lesão corporal, digamos assim, a punição pela lesão corporal, ela já foi englobada no tipo de roubo. Aquele que respondeu pelo roubo é subtrair para si mediante violência ou grave ameaça, aquele que já respondeu pelo roubo, ele já sofreu a punição correspondente à lesão quando respondeu pelo crime do artigo 157. Se nós o responsabilizássemos também pela lesão corporal, nós estaríamos responsabilizando ele 2 vezes pela mesma conduta. Então, ele responde apenas pelo roubo. É. Vamos lá. Lesão corporal, a integridade física ela é um bem disponível, ela é um bem disponível. Em função de se tratar de um bem disponível, o consentimento do ofendido, o consentimento daquele que sofre a lesão, ela pode configurar excludente de tipicidade supralegal. Por que nós estamos falando de que pode se configurar excludente de tipicidades supralegais? Por que são excludentes supralegais? Supralegais porque não estão previstas em lei. Não estão previstas em lei. Mas, pela circunstância do bem ser disponível, faz com que o crime não se configure. Lógico que se nós estivermos falando de lesão corporal leve, nós vamos ver que nós temos lesão corporal leve, grave e gravíssima. Se estivermos falando de lesão corporal leve. Por óbvio, né, se a integridade física é um bem disponível, mas se a pessoa virar para um médico e falar assim, ó, eu tenho vontade de ter uma perna só, vamos arrancar minha perna aqui. É óbvio que se o médico fizer, nós temos o consentimento do ofendido, mas se o médico fizer uma coisa dessa, ele vai estar cometendo delito, é óbvio, né? Nós estamos falando de lesão corporal leve. Cita-se, para justificar
a inexistência do delito quando há o consentimento do ofendido, cita-se dois princípios. O princípio da adequação social, ou seja, a lesão leve daquela natureza provocada naquela circunstância, lesão leve, né, ou seja, daquela natureza provocada naquelas circunstâncias, se encontra adequada socialmente, como, por exemplo, tatuagens, é uma lesão, se sofre lesão. Piercing, se sofre lesão, mas nós temos adequação social. Fala-se até mesmo de o estabelecimento de relação sexual, mas aquela relação sexual não sem consentimento, a relação sexual consentida. Porém, aquela relação sexual mais caliente, né, vamos dizer assim, em que pode haver até pequenas agressões, disse que não se configura lesão corporal em havendo consentimento do ou da ofendida. Lógico que nós estamos falando de lesão corporal leve, ok? Princípio da insignificância. Se a lesão corporal for de pequena monta em razão do que normalmente ocorre. Suponhamos, por exemplo, que a pessoa esteja dirigindo um veículo automotor e em um acidente com o carro, com o veículo, o passageiro que estava ali com ela deu um acidente leve dentro da cidade, o passageiro que estava lá com ela, em função do acidente, bateu a cabeça no vidro do carro, fez aquele galinho, né? Fez só um galo ali, não machucou praticamente nada. Princípio da insignificância, por mais que nós tenhamos aí uma lesão, é uma lesão leve, provocada em uma situação desta natureza, não configura o crime de lesão corporal. Ok? Vamos lá, gente. A estrutura do tipo incriminador, nós já falamos a respeito. Estrutura do tipo incriminador. Como é que está lá na conduta? Ofender, como eu disse para vocês, a ofensa aqui está no sentido de lesionar, né? Ofender a integridade corporal, e quando nós estamos falando de integridade corporal, nós estamos falando da integridade física, não precisa necessariamente, já disse, não precisamos necessariamente ter sangue para se falar em crime de lesão corporal, nós não precisamos de ter lesões externas, então essa integridade corporal é tanto externa quanto interna, não é? E nós vamos falar disso aqui quando falarmos das modalidades graves e gravíssima. E também nós podemos estar falando de saúde, a integridade da saúde, correto? Você pode ocasionar, em função de uma conduta, você pode ocasionar o comprometimento da saúde, a pessoa pode ter alguma doença, por exemplo, ou comprometimento de alguma de suas funções, nós vamos falar a respeito disso, e em função disso ela tem a sua saúde atingida, nós não vamos ter necessariamente uma lesão interna ou externa, mas nós vamos ter a sua saúde comprometida, e aí o crime vai estar presente. Essa é a estrutura básica do tipo. Sujeito ativo, gente. Qualquer pessoa pode cometer o crime de lesão corporal, não precisa de nenhuma qualidade especial para que a pessoa seja autora do delito. Sujeito passivo. Qualquer pessoa também pode ser vítima de lesão corporal. Nós temos alguns casos da grave e da gravíssima em que nós precisamos da qualidade especial de que a vítima seja mulher e esteja grávida. Nós temos lá modalidades de lesão corporal grave e gravíssima, em que, para a sua configuração, a vítima tem que ser mulher e tem que estar grávida, mas, via de regra, sujeito ativo pode ser qualquer um.
e excetuadas, afora essas exceções, sujeito passivo também pode ser qualquer um. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Nós temos a lesão corporal tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Então, nós temos os dois elementos subjetivos aqui, tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. Nós não temos dolo específico, é o dolo geral mesmo, é o dolo de cometimento da conduta. Quando nós formos estudar os próximos delitos seguintes aqui ao 129, vocês vão ver que nós temos alguns delitos aí que apresentam um dolo específico. Existe um dolo específico. Aqui não, aqui é o dolo geral de cometimento da conduta. E também existe a modalidade culposa. A lesão corporal é igual ao homicídio. Nós temos elemento subjetivo doloso e culposo. Objeto material é a pessoa que sofre a lesão. Objeto material é o corpo, né, da pessoa que sofre a lesão. É sobre ele que recai a conduta. E o objeto jurídico, como eu disse, diferentemente do que poderíamos imaginar, objetos jurídicos são dois: integridade corporal e saúde. São dois os bens jurídicos protegidos: integridade corporal e saúde. Tranquilo? Então, vamos lá. Classificação do delito, gente. Delito de lesão corporal é um crime comum, como disse, pode ser cometido por qualquer pessoa, não se pede uma qualidade especial. É um delito material. Por que ele é um delito material? Porque ele precisa de um resultado para a sua ocorrência. Nós precisamos de um resultado. Qual é este resultado? É a lesão propriamente dita, seja ela a integridade corporal, seja ela a saúde. Precisamos de um resultado, não é um delito de mera conduta. Vocês já viram esses conceitos quando estudaram lá Direito Penal 1. É um delito de forma livre. A lesão corporal pode ser ocasionada das mais diversas maneiras, pode ser ocasionada, por exemplo, mediante perfuração com uma faca, pode ser ocasionada com golpes com pedaço de madeira, né? E aí nós vamos ter utilização de um meio contundente, pode ser ocasionado mediante agressão propriamente em luta corporal. É um delito de forma livre. A lesão à integridade física ou à saúde pode ser cometida das mais diversas maneiras. É um delito comissivo, nós precisamos de uma ação positiva por parte daquele que comete a conduta. Lesionar, não existe a possibilidade de se causar lesão de maneira, pelo menos, na forma do artigo 129. Não existe a possibilidade de ocasionar, de incidir no crime por meio de uma conduta omissiva, por meio de uma omissão, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, não é? Ofender ou lesionar a integridade física ou a saúde de outrem é um delito comissivo, exige uma ação positiva. Aqui, mais classificação, aqui. É um delito instantâneo, a sua execução, ela não se estende no tempo. Nós podemos, sim, a execução ela pode se estender por alguns minutos, né? Já que nós podemos ter alguns segundos, minutos, nós podemos ter a lesão corporal ocasionada por uma série de golpes, mas a sua execução ela não se estende no tempo, como ocorre, por exemplo, com o crime de extorsão mediante sequestro ou crime de cárcere privado. As consequências podem ser permanentes, a depender da natureza da lesão causada.
Se em função da lesão corporal a pessoa perde um braço, perde uma perna, as consequências são permanentes. Mas a conduta, ela é instantânea. É um delito de dano, como dito, por ser um delito material, exigir um resultado, não é? Eu disse que é um delito material, exige um resultado no mundo naturalístico. Em função disso, é um delito de dano. O bem jurídico, os bens jurídicos protegidos, aqui no caso são dois, né? Saúde e integridade corporal, integridade física, integridade corporal. Os bens jurídicos protegidos, eles têm que ser de alguma forma danificados, eles têm que ser de alguma forma prejudicados, efetivamente danificados, para que o crime se configure. A mera sujeição deles a perigo, e quando a gente fala de classificação de crime de dano, vocês têm que ter os dois conceitos em mente. Ou é de dano, ou é de perigo. A mera sujeição da integridade física ou da saúde a perigo não configura o crime de lesão corporal. Para a configuração do crime de lesão corporal, nós precisamos de efetiva ofensa à integridade física ou saúde da pessoa, da vítima. E é um crime unissubjetivo. Unissubjetivo. Pode ser cometido por apenas uma pessoa, basta uma pessoa para cometer o delito. Pode ser cometido em concurso de pessoas? Óbvio que pode, mas basta uma pessoa para o cometimento do delito, correto? Tem alguns crimes, tem alguns delitos, e aí sempre falando, tem alguns delitos que nós sabemos que a gente precisa necessariamente da participação de mais uma pessoa. A gente falou, acho que há pouco tempo disso, associação para o tráfico, formação de quadrilha, associação criminosa, são delitos que são plurissubjetivos. Aqui não. O crime de lesão corporal, ele é um delito unissubjetivo, ele pode ser cometido por apenas uma pessoa, pode sim haver concurso de pessoas, mas basta uma para o cometimento do delito. Correto? Olha só, gente. Eu disse para vocês que lá no CAPT nós temos a lesão corporal leve. A lesão corporal leve, ela é um conceito por exceção. Por que eu digo que por exceção? Nós temos no parágrafo 1º a lesão corporal grave e nós temos no parágrafo 2º a lesão corporal gravíssima. A lesão corporal grave, na verdade, esse nome jurídico aqui, ó, lesão corporal grave, ele está na lei. Ele é um nome legal. Lesão corporal de natureza grave. A lesão, o termo lesão corporal de natureza gravíssima, esse é uma criação doutrinária, uma criação jurisprudencial. Lesão corporal de natureza gravíssima, ela está relacionada aqui no parágrafo 2º. Não existe o nome legal lesão corporal gravíssima. Existe apenas o nome legal lesão corporal de natureza grave. Porém, doutrinariamente, jurisprudencialmente, entende-se que as lesões do parágrafo 2º do artigo 129 são lesões corporais gravíssimas. Por que eu disse para vocês que a lesão corporal leve é um conceito por exceção? Ela é um conceito por exceção porque, se da lesão corporal provocada na vítima não resultar nenhuma das circunstâncias previstas no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º, a lesão trata-se de uma lesão corporal leve. Por isso que se diz que ela é um conceito por exceção. No parágrafo 1º, nós temos as lesões corporais graves. Olha lá. Parágrafo 1º, se resulta, e aí os incisos são indicados. Quais os resultados? Parágrafo 2º, se resulta, e aí os incisos também são indicados. Se a lesão corporal não resultar em nenhuma das circunstâncias do parágrafo 1º, nem em nenhuma circunstância do parágrafo 2º, nós vamos estar diante de uma lesão corporal leve. Ok? Vamos lá. É importante dizer aqui também que nós estamos falando de resultado da lesão corporal.
resultado da lesão corporal. Inciso 1. Se a lesão resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Antes disso, gente, nós podemos considerar tanto a lesão corporal grave quanto a lesão corporal gravíssima como modalidades de lesão corporal qualificadas. Por que nós podemos assim considerar? Vejam vocês, aqui, ó. Lesão corporal, pena de 3 meses a 1 ano, ok? Lesão corporal grave, pena de 1 a 5 anos. Nós temos a mesma conduta, porém resultados, em função dos resultados, a pena é aumentada. E no parágrafo 2º, pena de 2 a 8 anos. Então, são modalidades, nós podemos considerá-las a lesão corporal de natureza grave e a lesão corporal de natureza gravíssima, nós podemos considerá-las como lesões corporais qualificadas. Vamos lá. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui nesse inciso, gente, nós precisamos, quando se fala em ocupações habituais, e essa é a observação importante a ser feita, quando se fala em ocupações habituais, não se está necessariamente falando de trabalho, não. Nós podemos ter atividades típicas de lazer, nós podemos estar falando de uma pessoa que não trabalhe, não exerça um trabalho externo, um trabalho formal, não trabalhe fora de casa, ou efetivamente não trabalhe de forma nenhuma. Nós podemos estar falando de uma pessoa que não trabalhe, mas, por exemplo, uma pessoa que vai à academia todos os dias, uma pessoa que pedala todos os dias. Se em função de lesão corporal sofrida por ela fica incapaz para o exercício dessas suas ocupações habituais por mais de 30 dias, se por mais de 30 dias ela não puder pedalar, ir à academia ou fazer qualquer atividade que ela habitualmente faça, a lesão corporal sofrida por ela é uma lesão corporal de natureza grave. Ok? Perigo de vida. A circunstância aqui que nós precisamos observar quando se fala em resultado perigo de vida, é que se faz necessário a perícia médica aqui neste caso. Nós precisamos de uma manifestação, isso aqui é um conceito médico, né? É óbvio. Isso aqui é um conceito médico. Nós precisamos de uma perícia médica para falar, olha, essa lesão sofrida pela pessoa aqui, em razão da natureza dessa lesão, em razão dos órgãos internos atingidos pela lesão por ela sofrida, em razão do órgão, né? Ela teve um sério risco de vida. Em razão ela foi atingida em foi atingida gravemente aí na região torácica, comprometeu, ou quase houve um comprometimento dos pulmões, ou na região da cintura, e quase houve um comprometimento dos rins, ela sofreu um perigo de vida, sim. Então, nós precisamos de uma manifestação médica no sentido de que da lesão resultou perigo de vida para a pessoa. Então, se faz necessária uma perícia. Essa aqui é a observação. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente. O que quer isso dizer? Nós não estamos falando aqui apenas de mais de 30 dias. Nós estamos falando de debilidade permanente, ou seja, debilidade é uma redução. A pessoa, ela não perdeu totalmente o membro, sentido ou função. Ela apenas teve uma redução no funcionamento deste membro, sentido ou função. Ela teve uma redução na capacidade, né, deste membro, sentido ou função. Membro, perna, braço, mão. Sentido, audição, olfato,
Função. Função, nós falamos em função interna, como função circulatória, função circulatória sanguínea, função renal, função respiratória. Se nós tivermos uma debilidade permanente, em função desta lesão sofrida pela pessoa, ela permanentemente passar a ter um comprometimento do seu braço, sua perna, sentido, como disse, seu olfato, da sua audição, ou mesmo de alguma função importantíssima, né? Como a circulatória, a função respiratória. Que incômodo. Nós vamos estar diante de uma lesão corporal de natureza grave. Ou, inciso 4, aceleração do parto. Neste caso aqui, o feto nasce, né, o bebê nasce com vida, porém, ele nasce antes, em razão da lesão sofrida, ele nasce antes do momento ideal. Nós temos aí uma antecipação do parto. Não nasceu, a mulher nem tinha entrado em trabalho de parto, ou mesmo nós estamos falando de 7 meses, 8 meses, correto? Nós temos uma antecipação do parto. Reclusão de 1 a 5 anos. Todas essas aqui são lesão corporal de natureza grave. E as lesões corporais de natureza gravíssima, do parágrafo 2º? Vocês vão ver que as consequências são muito piores, algumas são similares, outras não, mas são consequências muito piores em decorrência da lesão corporal. Por isso que a pena é maior, enquanto na grave de 1 a 5, na gravíssima de 2 a 8. Vamos lá. Se resultar incapacidade permanente para o trabalho, e aí vejam vocês que enquanto o inciso 1 do parágrafo 1º se refere para as ocupações habituais, em geral, por mais de 30 dias, aqui fala em incapacidade permanente para o trabalho, né, se a pessoa nunca mais puder trabalhar. E aqui é interessante o seguinte, não tem que ser para todo e qualquer trabalho. Tem que ser, sim, para o trabalho que ela exercia ou trabalho similar. Para o trabalho que ela exercia ou trabalho similar. Se ela ficar incapacitada para o trabalho que ela é incapacitada permanentemente, para o trabalho que ela exercia ou trabalho similar, nós vamos estar diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima, como citado aí pela doutrina. Você não pode exigir que um artista, né, um pintor, que ele vivia de pintura, que em função de uma lesão corporal sofrida, ele não consiga mais pintar, você não pode exigir que, falar, não, mas ele pode tranquilamente exercer a função de servente pedreiro. Ele não tem aquela sensibilidade que tinha nas mãos, ele não tem mais aquela sensibilidade que tinha nas mãos para pintura, mas ele pode muito bem exercer um serviço braçal de servente pedreiro, ele não está incapacitado, não. Nós temos que considerar trabalhos, o trabalho que a pessoa exercia ou trabalho similar, correto? Não tem que ser necessariamente o trabalho que ela exercia, mas também você não pode exigir um trabalho de qualquer natureza. O contrário também serve, né? A pessoa exercia um serviço de servente pedreiro, serviço bruto, ele acabou as forças dele, não pode virar e falar, não, mas aí ele pode tranquilamente exercer a função de pintor, de intelectual, de jornalista, não é assim, não. De professor que dá aula pelo computador, não é assim, não. Inciso 2, enfermidade incurável. Vocês vejam que o crime de lesão corporal, ele protege não só a integridade física, mas também a saúde, não é isso? Nós falamos integridade física e saúde. Se a pessoa passar a ter uma enfermidade incurável, como, por exemplo, a AIDS, até há pouco a AIDS era curável, né? Hoje a AIDS é incurável. Se em função da lesão, a pessoa contrair alguma enfermidade incurável,
Exista tratamento, sim, ela vai ter que tratar por resto da vida, a lesão corporal é gravíssima. Inciso 3, e eu falo aqui de AIDS, é até mesmo interessante, porque não necessariamente a AIDS se transmite apenas com ato sexual, né? Ela se transmite com ato sexual, mas também pode se transmitir de outras naturezas. 3, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Vejam vocês que interessante, olha aqui. Enquanto no 3 fala de debilidade permanente de membro, sentido ou função, né? O 3 do parágrafo 2º fala em perda. Aqui nós não temos uma redução. No inciso 1, nós temos uma debilidade permanente, ou seja, nós temos uma redução da capacidade, da funcionalidade. Aqui não. No parágrafo 2º, nós temos a perda ou inutilização. Aqui nós não vamos ter uma redução na força muscular do braço, não. Aqui nós vamos ter o braço vai ser cortado, né? Vamos ter a decapitação, aqui o braço vai ser cortado. Professor, pois não. Nessa parte de enfermidade incurável, como que seria mais ou menos no caso assim, AIDS? Oi? As pessoas, essa parte de enfermidade incurável, como que seria, tipo assim, um exemplo de ação do outro que faça com que a outra pessoa fique com uma enfermidade? Enfermidade incurável? Você pode, por exemplo, vamos pensar aqui vamos lá. Se em função de uma... que a gente não tem conhecimento médico para tanto, né? Mas suponhamos que em função de uma lesão muito grave que a pessoa tenha sofrido, uma lesão corporal muito grave, que ela tenha sofrido, ela desenvolveu algum tipo de doença respiratória que ela vai ter que tomar medicamento para o resto da vida. Entendeu? Apesar de que aí nós teríamos também, aí não seria o caso aqui, porque no anterior, vamos lá, debilidade permanente, membro, sentido ou função. A gente poderia ter a contração, vamos pensar na contração de qualquer tipo de doença. Nós vamos ter, mais à frente, nós vamos estudar um crime de perigo, que é quando a pessoa... Existe também o crime de perigo quando a pessoa tem por propósito, ela tem uma conduta com o propósito de transmitir a moléstia grave. Aí é um crime diferente, mas lá é um crime de perigo. Aqui nós estamos falando de um crime de dano. Nós podemos pensar, vamos pensar na hipótese aqui, mais doença que é contraída pelo sangue, né? Por isso que o pessoal fala da AIDS. Pensar que alguém chega que aplica uma injeção na outra pessoa, por exemplo, que não seja necessariamente pelo ato sexual, ou qualquer outra doença incurável que requeira tratamento para o resto da vida, que possa ser transmitido pela transfusão sanguínea, pela contato sanguíneo, ou mesmo contato do saliva, entendeu? É com esse propósito, porque a lesão, como a gente falou, a lesão ela é a lesão à integridade física ou à saúde, correto? Ela não precisa necessariamente de utilização. Ela não precisa necessariamente de uma lesão externa. Nós não precisamos ter corte, ter traumatismo. Qualquer conduta que leve a lesão, a ofensa à saúde da pessoa, pode configurar crime de lesão corporal. Entendeu? Uhum.
Perda ou inutilização. Aqui nós já temos um comprometimento, como eu disse, do membro, do sentido, suponhamos que em função da lesão corporal a pessoa fique surda, fique cega, ou da função. Nós não falamos lá da função renal, função respiratória. É difícil você não dá para se falar em perda da função respiratória, né? Porque aquele que perde a função respiratória morre, perde a função circulatória morre, mas nós podemos falar em perda da função renal, por exemplo. A pessoa vai ter que permanentemente fazer hemodiálise para o resto da vida. Lesão corporal gravíssima. Deformidade permanente. Deformidade permanente. Se a pessoa é agredida, por exemplo, com ácido, é uma possibilidade. Ou se a pessoa sofre um corte, né? Vamos supor que a agressão foi feita com utilização de faca, de punhal. Ou a pessoa teve a orelha cortada, a pessoa teve o nariz cortado, deformidade permanente. A pessoa foi agredida com ácido, ficou toda desfigurada. Nós temos a lesão corporal gravíssima. E, olha só para vocês verem, eu disse que nós teríamos situações similares. Nós temos na lesão corporal grave, que a pena é um pouco menor, nós temos aceleração do parto. Na lesão corporal gravíssima, nós temos o aborto, correto? Só que, óbvio, aqui, quando nós estamos falando de aborto, o propósito não foi causar o aborto, porque se o propósito tivesse sido causar o aborto, aí a pessoa vai responder, o autor vai responder não por lesão corporal gravíssima, ele vai responder por aborto. Aqui nós temos um crime pré-ter-doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. O dolo, a intenção era causar a lesão corporal, porém as lesões corporais foram tão graves que resultou em aborto, mas o aborto não foi querido, o aborto não era querido, e nem mesmo a pessoa assumiu o risco de produzi-lo. Porém, resultou no aborto. Ela não queria abortar, ela não queria causar o aborto, ela queria simplesmente dar um couro na gestante. Ela não... Suponhamos que ela não tenha... As agressões que ela ocasionou não foram agressões na região abdominal, o propósito dela não era esse, mas em função das lesões sofridas, a gestante veio a falecer, a abortar. Lesão corporal gravíssima. Se o propósito fosse provocar o aborto, aí o autor respondia não por lesão corporal gravíssima, o autor respondia por aborto. Ok? Vamos lá. Lesão corporal seguida de morte. Aqui está o típico caso de crime pré-ter-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, ele não agiu dolosamente, o propósito dele era apenas causar lesão corporal. Ele não quis a morte e nem assumiu o risco de produzi-la. Neste caso, ele não responde pelo crime, por mais que ele tenha ocasionado a morte, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A pena é a maior das penas para lesão corporal, a pena de 4 a 12 anos. É a pena de 4 a 12 anos, a maior das penas. Nós vimos lá que se o homicídio simples, a pena é de 6 a 20, né? Aqui é de 4 a 12. E é interessante o seguinte, nós temos a situação fática que vai nos dizer se a pessoa realmente assumiu ou não assumiu o risco de produzir a morte, né? Se ela quis ou simplesmente assumiu o risco de produzir o resultado morte.
Vamos pensar na situação prática. Suponhamos que a agressão foi por meio de uma pancada na cabeça da pessoa. Suponhamos que o resultado foi a lesão corporal consistiu numa pancada na cabeça da pessoa. Foi uma pancada, mas não foi uma pancada suficiente, não foi uma pancada muito forte, não foi uma pancada a ponto de causar um traumatismo craniano, não foi uma pancada muito forte. Porém, apesar de ter sido uma pancada fraca, né, não abriu a cabeça da pessoa, ainda assim causou uma AVC, e em decorrência desse AVC, a pessoa veio a morrer. Foi um golpe só, foi um golpe, a pessoa caiu, poderia ter dado outros golpes se quisesse, deu um único golpe, não foi um golpe forte. Se ela quisesse, tivesse assumido o risco, teria batido, poderia e teria batido muito mais forte, ou poderia ter dado outros golpes, não foi um golpe só, mas a pessoa sofreu um pequeno AVC, e em razão deste pequeno AVC, ela veio a falecer. Lesão corporal seguida de morte. Correto? Não quis a morte, nem assumiu o risco de produzir o resultado morte. Só que este veio a ocorrer. Diminuição de pena, gente. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Esse aqui, do mesmo jeito que nós temos o homicídio privilegiado, o parágrafo 4º traz para a gente a lesão corporal privilegiada. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós já falamos a respeito desses conceitos, né? Motivo de relevante valor social é um motivo de relevante valor coletivo, relevante valor moral é de relevante valor individual, ou pessoa movida por violenta emoção, pessoa está passada, a pessoa está muito nervosa, e esse nervosismo é decorrente de uma provocação injusta da vítima. Aqui nós estamos diante, mais uma vez, de uma lesão corporal que tem a mesma descrição lá no crime de homicídio, seria a lesão corporal privilegiada. Ok? Como eu disse para vocês, lesão corporal culposa. Como eu disse para vocês, do mesmo jeito que nós temos homicídio doloso e culposo, nós temos lesão corporal dolosa e culposa. Correto? Homicídio doloso e culposo, lesão corporal dolosa e culposa. Aqui, é importante dizer que é o seguinte, vocês vejam que nós falamos aqui de lesão corporal simples, grave e gravíssima. O que a grave e a gravíssima trazem de semelhante? O que elas trazem de semelhante? É que nós temos na lesão corporal grave e na lesão corporal gravíssima, para a sua configuração, nós temos resultados específicos. Se resulta quaisquer dessas circunstâncias, nós estamos falando de lesão corporal, parágrafo 1º. Se resulta quaisquer das circunstâncias do parágrafo 1º, nós estamos falando de lesão corporal de natureza grave, e a pena é de 1 a 5. Parágrafo 2º. Se resulta, da mesma forma, vejam, sempre resultado. Se resulta quaisquer das circunstâncias do parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, pena de 2 a 8. Vejam vocês, se a lesão corporal é culposa, a detenção é de 2 meses a 1 ano. O que eu quero com isso dizer? Na lesão corporal culposa, o que importa é que o crime tenha sido cometido apenas, o que importa é apenas que o crime tenha sido cometido a título de imperícia, imprudência ou negligência, né, que são as 3 modalidades de culpa. Nós precisamos que o delito tenha sido cometido por imprudência, imperícia ou negligência. Pouco importa se a lesão corporal foi simples ou se resultou em qualquer das circunstâncias do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º. A pena é a mesma.
Basta apenas que a lesão corporal tenha sido cometida por imprudência, imperícia ou negligência. Quando a lesão corporal é cometida a título de dolo, intencionalmente, aí não. Aí nós vamos procurar, nós vamos pesquisar para ver quais foram os resultados dessa lesão, para saber se nós a enquadramos em lesão corporal simples, grave ou gravíssima. Correto? Para lesão corporal culposa, aquela que é cometida apenas por imperícia, imprudência ou negligência, para configuração, para apenação, pouco importa a natureza da lesão sofrida. Aumento de pena, gente. Ô, professor. Pois não. Por exemplo, se eu estou dirigindo em alta velocidade sem querer atropelar alguém. Então, seria, nesse caso, lesão culposa? Mas o que acontece? Na lesão corporal, vocês veem o slide aí? Na lesão corporal culposa, vocês veem o slide, gente? Acabou que eu cliquei em outro lugar aqui. Sim. Na lesão corporal, sim. No crime de trânsito, o crime de trânsito nós temos, ele não é, por mais que ele seja típica, os delitos ali são todos delitos culposos, né? Digo, a lesão corporal, o homicídio. O crime de trânsito, ele tem regulamentação própria. O Código de Trânsito estabelece a regulamentação própria do crime de trânsito. Então, lesão causada na direção do veículo automotor não configura o 129, parágrafo 6º, não. Tem um crime próprio, se não me engano, é o 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Se não me engano, é o 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Compreendem? Sim, tem regulamentação específica. Entendi. Uhum. Lá, gente, aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do Código Penal, do artigo 121, perdão. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, o parágrafo 4º e parágrafo 6º do 121. Vamos achar ele aqui. Parágrafo 4º e parágrafo 6º do 121. Parágrafo 4º. Assim. Se o agente comete o crime impelido... Não. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do 121. Não, gente. Tem alguma coisa errada aqui? Vamos lá. É aumento de pena mesmo? Parágrafo 7º do 129. É lógico, eu estou no 129, eu tenho que ir no 121. Aqui, ok. 121. Parágrafo 4º, ok. Assim. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, e aí entenda-se lesão corporal. A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura reduzir as consequências do ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Se doloso homicídio, e aí entenda-se lesão corporal, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60. Então, aquela crítica, inclusive, cabe aqui da mesmíssima forma aquela crítica que eu fiz quando nós falamos do parágrafo 4º, em que em um só parágrafo nós temos aumento de pena, sempre de 1/3, mas está regulamentado tanto
homicídio doloso quanto homicídio culposo em um mesmo parágrafo. Uma falta de técnica legislativa que pode levar a pessoa a incidir em erro. E, da mesma forma, o parágrafo 6º aumenta a pena de 1/3 até a metade, se o homicídio for praticado por milícia, entenda, não homicídio, mas lesão corporal. Se a lesão corporal for praticada por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Então, se for por milícia ou grupo de extermínio, a pena aumenta de até 1/3. Então, essas causas de aumento de pena aqui são aplicáveis também à lesão corporal. Correto? Aplica-se a lesão corporal culposa. Vem o slide aí, gente. Toda hora eu mudo aqui, o trem não apita. Aplica-se a lesão corporal culposa o parágrafo 5º do artigo 121. Parágrafo 5º, ele trata do perdão judicial, né? Na hipótese do homicídio culposo. E aí, parágrafo 5º do 121, onde está o homicídio culposo, entenda-se lesão corporal. Na hipótese da lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, suponhamos em uma situação prática de lesão corporal culposa, em que o lesionado, a vítima, seja, por exemplo, o pai, a mãe ou o próprio filho do autor, né, causou uma lesão permanente aí de maneira culposa, ele causou fez com que o pai, a mãe, o filho perdesse um braço, perdesse uma perna. Nós temos aí um caso de perdão judicial, não faz o menor sentido aplicar a pena, porque as consequências da conduta dele já atingiram o autor de forma grave demais. A sanção não tem sentido. Violência doméstica, gente. Vocês vejam que o artigo 129 ele é bastante regulamentado. Violência doméstica. Se a for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos. Olha aqui, gente, aqui nós temos uma particularidade. Prestem atenção. Parágrafo 9º, mais uma vez. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, é interessante que aqui nós podemos dividir em 3 partes. Ó. Se for praticada contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge ou companheiro, essa é uma primeira parte. Se for praticado contra qualquer destes, em qualquer circunstância, a pena é de 3 meses a 3 anos. Ou se for praticada contra quem conviva ou tenha convivido, ou seja, não precisa ser ascendente, descendente, irmão, ou cônjuge ou companheiro, a pena é de 3 meses a 3 anos. Ou se ainda for praticado com uma pessoa que não seja nenhum dos relacionados, e também não seja uma pessoa que conviva ou tenha convivido, mas seja prevalecendo-se o autor, valendo-se o autor das facilidades de ter tido ou ter uma relação doméstica, de coabitação, hospitalidade, apesar de que é difícil a gente pensar em coabitar sem haver convivência, hospitalidade sem haver convivência, tranquilo, você recebe uma visita na sua casa, né? A pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Mas qual é a observação que eu quero fazer aqui com vocês, principal? O parágrafo
terceiro, o parágrafo 9º, ele se refere à lesão corporal leve. Aqui, ó, ele se refere à lesão corporal leve. Vamos lá? Na lesão corporal leve, a pena é de 3 meses a 1 ano. O parágrafo 9º, ele nos traz a circunstância de que, quando a violência doméstica, e aí, quando nós estamos falando de violência doméstica, nós não estamos falando apenas de vítima mulher. Quando a violência doméstica, sendo a lesão corporal leve, a pena é de 3 meses a 3 anos. Então, a pena mínima é a mesma, 3 meses. É a pena máxima que sobe. Inclusive, isso aqui é criticado, por quê? Porque nós temos aqueles critérios lá de aplicação de pena, né? Vocês se recordam? Aquelas 3 fases de cálculo para aplicação de pena. Sempre se parte do 3 meses. Ou seja, se a violência leve, né, se a lesão corporal leve for praticada contra qualquer pessoa que não se enquadre nessas circunstâncias, a pena é de 3 meses a 1 ano. E na hora do cálculo de pena, nós vamos partir de 3 meses. Se a violência praticada for uma violência doméstica, ou seja, se estiver presente quaisquer dessas circunstâncias do parágrafo 9º, nós também vamos partir de 3 meses. Se as circunstâncias forem todas favoráveis, lembram? Circunstâncias judiciais, causa de aumento e diminuição, agravantes e atenuantes. Se todas essas circunstâncias forem favoráveis, em todos os 2 crimes nós vamos partir de 3 meses. Em todas as 2 circunstâncias a pessoa vai pegar a pena mínima. Ou seja, independente se for violência, se for lesão corporal leve, ou se for lesão corporal leve no âmbito doméstico, a pena vai ser a mesma, 3 meses. Ou seja, a proteção legal, a maior proteção legal que quis se dar quando se trata de violência doméstica, em função de ser um crime mais comum, em função das pessoas que convivem estarem mais suscetíveis, estarem mais vulneráveis, por isso que se quis dar uma maior proteção a elas, esse propósito de proteção não vai ser atingido. Porque se todas as circunstâncias forem favoráveis, a pena vai ser 3 meses, que é a mesma pena mínima para lesão corporal leve, quando não está presente a violência doméstica, quando não estão presentes as circunstâncias do parágrafo 9º. Compreendem? Parágrafo 10. Parágrafo 10º. Nos crimes previstos no parágrafo 1º a parágrafo 3º, ou seja, lesão corporal, vamos lá? Lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte. No caso dessas modalidades de lesão corporal, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, ou seja, se as circunstâncias forem circunstâncias de coabitação, forem circunstâncias de violência doméstica, coabitação é apenas uma das modalidades, se for em circunstância de violência doméstica, a pena aumenta-se de 1/3. Qual pena que aumenta de 1/3? A pena estabelecida no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, vejam vocês. Aqui a pena do parágrafo 1º aumenta-se de 1/3. Parágrafo 2º, a pena do parágrafo 1º de 1 a 5 aumenta de 1/3. Parágrafo 2º de 2 a 8 aumenta-se de 1/3. Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, aumenta-se de 1/3. Se a lesão for praticada em situação de violência doméstica. Então, vejam a distinção, gente. Se a lesão corporal é leve, nós temos uma pena própria prevista no parágrafo 9º, 3 meses a 3 anos. Se a lesão corporal for grave, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, nós vamos para o parágrafo 10º. Nós não temos uma
regulamentação específica. Nós não temos uma pena específica, como temos no parágrafo 9º. Nós vamos nos valer de uma causa de aumento, o aumento de 1/3. Correto? Parágrafo 9º. Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Se a pessoa for portadora de deficiência física ou mental, se a pessoa for portadora de deficiência física ou mental, sendo o caso de lesão corporal leve, não é? Sendo o caso de lesão corporal leve, sendo o caso de lesão corporal leve, se o crime é cometido contra pessoa portadora de deficiência, mais uma vez, física ou mental, a pena também é aumentada de 1/3. E, por fim, gente, para fecharmos lesão corporal, que os slides aqui foram repetidos, nós também vemos essa mesmíssima circunstância lá no homicídio. Lá na regulamentação de homicídio. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144, pessoal que trabalha na Força de Segurança, PM, Polícia Civil, Polícia Militar, Forças Armadas, integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Nós temos aqui uma causa de aumento de pena em razão se a lesão corporal for cometida contra qualquer dessas autoridades indicadas, ou mesmo contra seus parentes. Nós já falamos a respeito dessa causa de aumento, quando falamos de homicídio. Tem a mesmíssima regulamentação lá, só troca de lesão corporal para homicídio. Professor. Pois não. Nesse caso, esse parágrafo 12 ainda está dentro de violência doméstica ou seria qualquer lesão? Não, assim? na violência doméstica não. Violência doméstica é só aqui, ó. 9º, 10º e 11º. O 12º, ele, parágrafo 12, o parágrafo 12, o parágrafo 11º, o parágrafo 12, ele se refere especificamente a lesão provocada contra essas autoridades. Não tem necessidade que seja no âmbito doméstico, não. Pode ser em qualquer lugar, não precisa ser prevalecendo em relações domésticas. É uma regulamentação específica. Beleza? Entendi. Gente, algum questionamento mais a respeito de lesão corporal? Onde estamos? Estamos aqui. Algum questionamento mais? Não? Então, é isso, gente. Então, é isso. Vamos para o final de semana, né? Bom final de semana para todos vocês. Um abraço. Até a nossa próxima aula, segunda-feira. Vamos dar sequência e vamos falar de crimes de perigo. Vamos falar de perigo de contágio venéreo, perigo de moléstia grave. Vamos falar de uma série de crimes de perigo. Ok? Muito obrigado, eu que agradeço e até a nossa próxima aula.